quarta-feira passada eu pensei em não desistir. O resto dos dias eu pensei em desistir. Mas todas as vezes que veio essa pergunta, me encontrou trabalhando. Essa pergunta e essa dúvida vai vir, mas dê um jeito de que essa pergunta encontre vocês trabalhando. Eu sou a Carla Muga. Meu convidado hoje é o ator e o diretor e professor Roberto Birindelli, bacharel em arquitetura e artes cênicas. Olha o currículo desse cara. Eu tenho pesquisa. Pois é, você pesquisa desde 1991 a corporeidade do ator e a presença cênica do performer, um tema que muito nos interessa aqui. Roberto, obrigada, muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei que você estava dando aula, que a sua agenda é cheíssima. Não, tudo certo. Estou em casa, quarentenado. Obrigada, Roberto. Cara, me fala um pouco sobre isso. Você rodou o mundo estudando teatro, vivendo intensamente o seu ofício, né? Pensa numa carreira assim bombástica, num currículo invejável. Ele é o cara, gente. Esse é o cara. Me fala um pouco dessa história. Eu quero começar por uma coisa aqui que cria muita polêmica. Você ficou 21 anos em cartaz com um espetáculo teatral, certo? 21 anos, isso. Era um solo do Dario Fo. Exatamente. Como é que uma pessoa que faz tanto teatro não ficou com o estigma do ator do teatro, que tem tanta gente que acha que existe uma divisão, né? A turma do teatro, a turma do cinema, a turma da TV. Você é um cara que transita em todos os meios. Como é que foi isso na tua vida? Caraca, é assim... Eu não sei se existe esse estigma ou não existe. São linguagens diferentes, por exemplo, o cara que fez o Breaking Bad, como é que chamou o ator que fazia o Walter White? Não faz pergunta difícil, o Hugo deve saber, porque ele sabe tudo. Eu não sei nome de ator. Chega aqui, Thiago, chega aqui. Thiago foi aluno meu na faculdade de arquitetura, é ator muito mais focado em audiovisual que em teatro. Chega aí. Boa tarde. Errei. Alô. Thiago Oi, agora Thiago. está comigo a novela Gênesis. Puxa um banco. Ou se abanque, como diz na minha Se abanque. Vamos live de 3 hoje, eu adoro isso. Chegando. Se abanque é isso, puxa um banco. Qual é o nome do ator? Bryan Cranston. O Bryan Cranston, antes de fazer o Walter White, aquela maravilha, ele era um ator de stand-up comedy. Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas tem muito ator que faz. Tem atores, sim, que eu conheço, que são só de teatro. Tem atores que são só de TV. Não, desculpa, que são só de novela. Só de novela. Cinema. Porque são linguagens diferentes. Hoje eu estava numa sala do Clubhouse falando disso. Atuação e direção nas diversas plataformas ou nas diversas... como é que a gente pode chamar? Cinema, TV, série. Série é muito parecido. Várias frentes da indústria, né? São vários segmentos da indústria. Mas eu achava, eu sentia um pouco, há um tempo atrás, esse estigma que o ator que era do teatro não conseguia vir para a televisão, o cara que era da televisão às vezes não fazia muito teatro. Tinha essa coisa assim meio separada. Não era todo mundo que transitava em todos os lugares. Não, vamos explicar de novo. Pega o maior violonista do mundo, pega o Paco de Lucia, fazia horrores no violão, e põe ele para substituir o Eric Clapton no show de rock. Vai apanhar muito. Porque assim, violão e guitarra só afina igual, mas são dois instrumentos absolutamente diferentes. E eu estou falando de dois monstros, Paco de Lucia e Eric Clapton. Um instrumento que afina igual, mas são dois instrumentos diferentes. Mesma coisa, o monstro do teatro na TV vai ter monstruosos problemas. Porque são dinâmicas diferentes, são lógicas diferentes. Por exemplo, imagina numa cena... Aqui, ó, nós dois. Uma cena de teatro. A gente está aqui falando, com reação, me diz uma coisa, eu reajo nesse tempo. Essa mesma cena de TV,
uma câmera aqui, a minha, e uma câmera aqui, a dele. Tá? A câmera, ele me diz, filho de uma puta. Filho da puta. Se eu reagir no momento, quando o switcher passar para minha câmera, ele não pegou. Eu fiz a reação que era minha no contraplano dele. Então a câmera não pegou. Então ele diz, filho da puta, switch corta. Aí eu reajo. Num tempo absolutamente não orgânico para o teatro. Mas para a câmera é essencial. São lógicas diferentes. E sem falar na captação técnica. Por exemplo, se a gente estiver aqui e você joga a cabeça para cá, você já mata a minha luz. Acabou? Ou eu me escondi da minha luz. Exato, exato. No cinema, isso não é um problema, porque tem uma câmera só que está na frente, semelhante à do teatro. A luz foi iluminada para a gente poder trabalhar de boa, porque no cinema, muitas vezes, você tem a ação, o diretor diz, vamos ensaiar a ação. E diz para o fotógrafo, fotografa isso. Na TV, muitas vezes, o cenário e a luz estão prontos. Então, o frame está pronto. Então, diz para o ator, atua naquele frame. É invertido. Por uma questão de produção. Porque você tem na TV, numa novela, você tem que gravar um capítulo por dia. Portanto, 45 cenas por dia. Não dá tempo de dizer, agora surgiu essa ideia, então vamos remontar a luz. Não tem como remontar a luz, senão a gente não grava 45 cenas por dia. Agora, Roberto, o teu primeiro contato com... Foi o teatro, né? Você fez a faculdade de artes cênicas. A primeira coisa que você faz como ator é a faculdade de artes cênicas, não é? Não, antes não, disso... Você antes disso fez TV ou cinema? Nada, fiz dança e mímica. Dança e mímica. Por isso que toda a minha aproximação à atuação... E antes eu fiz pintura, fiz desenho e pintura. Então, por isso que é tudo imagético primeiro. Eu trabalho sempre imagem, vibração, sensação. Pensa que eu fazia sempre atividades silenciosas. Pintura, dança e mímica. A palavra entrou 30 anos depois da carreira. Incrível. Por isso que a minha atuação é sempre física. Eu tenho 30 anos a mais de uso do corpo físico do que da fala. Para bem ou para mal. E é isso que você... que pode ser considerado o seu diferencial hoje como professor? É por aí que você pega? Para mim, a grande diferença e o que eu tenho ouvido me dar essa referência é a organicidade do trabalho. Aí eu faço um filme, por exemplo, na plataforma de petróleo. Desde o primeiro dia de gravação, os caras lá diziam, mas você já trabalhou offshore? Você é petroleiro? Não, mas eu me preparei para que me entendam como um petroleiro. Sei lá, para mim... E eu aprendi isso, de novo. Antes de me formar em artes cênicas, me formei em arquitetura. E eu sempre gostei de urbanismo e de paisagismo. E eu tive a sorte de ter um colega, um baita paisagista japonês, Guilherme Takeda. E o pai dele, que era um gênio, eu conversava muito com ele. E pensa que os jardins japoneses são sempre aquela maravilha. Uhum. E tem um diferencial. E eu sempre quis saber, eu fui criado por japoneses. Minha avó, em Montevidéu, alugava quartos para a embaixada do Japão. Então, sempre tinha um velhinho japonês na minha casa. Eu aprendi muito com isso, com eles. E eles sempre diziam sobre os jardins japoneses. No Japão, cada pedra que é usada de ornamento, você enterra 2/3 da pedra e deixa só 1/3 para fora. Aí você vai dizer, porra, que desperdício. De fato é um desperdício. Mas 6 meses depois de feito o jardim, quando a terra se mexeu, aquela pedra que foi só colocada em cima e o terreno se mexeu, começa a aparecer as falhas embaixo e começa a aparecer, claro, que essa pedra não era daí. Fica falso. Aí você vê o ator que apenas decorou o texto, está repetindo, mas você diz, vou fazer de conta que acredito para seguir a história, mas não é. Agora, se você enterrou 2/3 da pedra e o terreno se mexeu com chuva, com erosão, parece mais ainda que aquela pedra
teve a vida inteira ali. Eu levei isso para o meu trabalho de ator. Enterra 2/3 do teu trabalho. Vai aparecer num pequeno detalhe, mas vai aparecer sinestesicamente num espectador que vai dizer: cara, esse cara é isso. Ele não sabe explicar por quê, mas ele sente. Pô, esse cara é um petroleiro. Que maluco, acharam um ator que é petroleiro. E faz toda a diferença no filme. E é engraçado, você quando fala isso, assim, me vem muito o recurso da observação, né? Que você falou de quanta coisa veio antes da palavra, quanta coisa veio antes do texto no teu processo de formação, de formação artística. Isso também é uma forma de estar na vida, né? De ser um observador para ir podendo encher essa máquina de significado, né? Os atores que começam a carreira, eles começam muito preocupados em como eles vão decorar o texto, e não em como eles vão encontrar o significado do texto, que é através dessa vida e dessa observação, né? É a observação, e a observação não da forma. Porque a forma... o Grotowski sempre dizia: não copiem as formas, roubem os princípios. Porque eu repeti a mesma forma num outro contexto, eu já feri completamente o processo. Porque a forma é resultado de um impulso, do diálogo, do atrito, de um impulso com o meio. Isso é a forma. Se eu mudar o meio e copiar a forma, o impulso A com o meio B e eu ter a forma A, é falsa. Eu mantenho o impulso, copio o impulso e deixo esse impulso reagir ao meio. Se o meio mudou, a forma vai mudar, mas não te preocupa com a forma. É como às vezes me perguntam num movimento: e aí, como é que é a cabeça desse movimento? Muitas vezes em aula perguntam, né? Eu faço isso, e como é que é a cabeça nessa tensão? E eu respondo: do mesmo jeito que é o cotovelo nessa tensão. Como assim? O cotovelo só faz o que o ombro fizer e o antebraço levar. A cabeça só faz o que a espinha dorsal fizer. Te preocupa com teu centro energético, tua dor e teu impulso. A forma que vier de estar sempre correta. Enterra 2/3 da tua pedra. O terço de fora vai ser sempre orgânico. Sempre. E essa seria a sua principal receita de processo de composição e de pesquisa? Você tem outras coisas aí no meio da sua vida que eu queria falar lá na frente, né? Sua experiência com o Enneagrama, principalmente, que você dá aula, dá show nesse tema. Teu processo mesmo de busca, o que você vai, o que você usa? Você gosta dos arquétipos? Você gosta dessa parte do interior? Como é que você trabalha quando chega uma proposta para você? Por onde você começa? Qual é o primeiro passo que você dá? Olha lá. Personagem. O que define um personagem, porque é o que define um ser humano, tá? É o que ele fez com as suas feridas. Nós somos resultado do holocausto que foi a nossa infância. Nossa educação, nossa genética, nossa família, quem nos criou, pode ser a família ou não, o meio que nos criou. Nós somos o resultado disso. O que nos doeu, e como que a gente reagiu, e como que a gente pegou o esparadrapo e se remontou. Esse esparadrapo, esse monte de papel que a gente colou, de fio que a gente tentou costurar o estrago, é o nosso caráter. Então, o que define um personagem é o caráter. E o que é o caráter? É como a gente se remontou daquele holocausto. Então, ele é construído pelo conjunto de dores e de decisões que a gente tomou para sobreviver. Então, assim, eu vou dar um exemplo de um personagem. Vamos lá. Que exemplo que eu dei na outra aula? Um bolsominion. Não, peraí, que eu vou trazer um personagem aqui para você. Hugo, a gente pode trazer um personagem aqui para o Roberto? Olha lá. Ok. É um personagem seu. Para mim, o personagem mais lindo que eu tenho na vida. Assim, e ele é feito de muitas camadas. Congratulações por tu hijo, doutor. Peraí.
A família é a coisa mais importante do mundo. Roberto, o que é o Pepe? Acho que nosso amigo Tomás está até por aqui. O Pepe foi um presente que o Tomás Tavos viu. Gente, foi um presente. É aquele beijinho, não é? Cara, é pra vida. É pra vida. E a relação com o Julinho. Bom, o Julinho eu já tinha trabalhado anos antes disso, mas o... Porto Alegre. Em Porto Alegre eu trabalhei com... Sei lá quantos filmes eu fiz com o Julinho Andrade. Mas, assim, foi um presente trabalhar com o Breno Silveira. Para mim, um dos maiores, se não o maior diretor que eu já trabalhei, o Breno. Um diretor intuitivo, que está mudando tudo toda hora, porque está criando junto com o Tomás. Para ter uma ideia, Pepe era um personagem da primeira temporada de Um Contra Todos. Ele iria morrer no final da primeira temporada. Ele era o antagonista da primeira temporada. E o jogo com o Julinho deu tão certo, que eles falam, cara, não dá para matar o Pepe. E aí foi até o final. Quem não viu a quarta temporada, não vou dar spoiler, mas o Pepe vai até a última série da quarta temporada, vai tudo, toda a série. Pepe é o chefe de um cartel, conhecido pelo doutor. Mas ele era doutor porque, de fato, na vida, ele era um oftalmologista de bairro, de povoado do interior da Bolívia. Então, era um cara, se não visionário, um cara que ajudava a população, atendia de graça quem não podia. E qual é a dor do Pepe? O tráfico da Bolívia destruiu a família dele. E ele tomou uma decisão trágica. Ele disse, o tráfico vai me destruir. O único jeito que eu entendo que eu posso salvar minha família é de eu ser mais foda que os fodas do tráfico. E ele mata todos do cartel para ser o grande traficante da região. Ele quer poder... Para recuperar a honra dele, né? Nem honra. Não? Nem honra, porque não tem honra nenhuma de ser traficante. Não. Ele quer salvar a família dele e mais nada. Olha que interessante o plot. Olha como as forças de uma série podem ser surpreendentes. O Cadu, é o personagem do Julinho, o protagonista, é um advogado médio, fudido, que é confundido na prisão, porque ele vai preso, alguém enfiou uma tonelada de maconha na casa dele, ele não sabia de nada, foi preso. Na história real, ele levou 1 ano e meio tentando mostrar a inocência. Mas na prisão apanhou e foi confundido por esse doutor. Por quê? Porque essa maconha, essa tonelada perdida, era do Pepe. Mas apareceu na casa do Cadu, então ele foi confundido com o doutor do tráfico. Então, ele achou por bem, já que ele não ia sobreviver na cadeia, e confundiram ele com o doutor, então você é o doutor, pelo menos eu escapo da cadeia. E aí eles viram antagonistas. Mas olha que interessante. O que o Pepe quer? Salvar a família. O que o Cadu quer? A mesma coisa. Salvar a família. A mesma coisa. O que o Pepe sonha? Ver o Cadu casado com a filha dele e ser da família. Genial. Eles são antagonistas e um ama o outro. Ontem a gente estava falando da mesma coisa. Ontem a gente estava assistindo Falda. O policial que tem que ir atrás do terrorista, o policial do Serviço Secreto Israelense atrás do terrorista, o Abu Mahra, coisa, né? E os dois, quando se encontram, percebem que os dois não têm mais casa para voltar, que a família não aceita eles, os dois são fodidos exatamente iguais. E em algum momento, a série Falda é incrível. Incrível. E os dois têm essa conexão. Um queria ser o outro, um se espelha no outro, um entende o outro e sabe que um tem que matar o outro. Roberto, tira uma dúvida aqui. Você, como ator, mas também já como diretor e como professor, como é quando você vai para o set ser dirigido? Você consegue voltar com tranquilidade nesse lugar ou você tem muito
as rédeas do que você criou? Como é para quem já é diretor ser dirigido, para quem já é professor voltar a esse lugar do ator, do diretor? Eu não sou diretor e quero não ser diretor para não atrapalhar justamente o caminho do ator. Mas como professor você dirige, né? Você acaba por dirigir os seus alunos um pouco. Sim, mas não, o meu trabalho é absolutamente intuitivo e livre na mão do diretor. E se você não consegue fazer isso, vai trabalhar com Breno Silveira, você está muito ferrada. Muito. Por exemplo, nós tínhamos uma cena em que o Pepe ia dar as condolências para o compadre dele porque o filho foi assassinado. Ensaiado, luz montada, na hora de gravar, e era perto do Twilight. Ou seja, a gente tinha 15 minutos para gravar, porque era aquela janela de luz que o Twilight dá. E o Breno foi elucubrar, e disse, não, peraí, esse episódio está muito sanguinário, não. O filho dele não morreu. Vocês vão negociar um churrasco nesse momento e vai chegar o telefonema do Paco, que é o outro traficante. Então, vocês estão festejando um churrasco, gravando. Oi? Gravando, não é mais o enterro, é o churrasco. E eu preciso dessa cena para a ligação do Paco. Se você, com o Breno, você tem tudo armado, você vai passar perrengue. Ok, vamos gravar o churrasco. É isso. Vem cá, meu compadre. E aí toca o telefone do Paco. Work in progress. Mas é maravilhoso, porque a organicidade que isso te dá é incrível. Assim, e o cuidado que o Breno tem com o ator, é lindo ver ele, porque ele chega a salivar olhando pelo vídeo, assiste, sabe? Ele torce junto. É lindo trabalhar com o Breno Silveira. Bom, mas uma carreira não é feita só de flores, né? Você tem um currículo super extenso. O que foi assim, um momento... Você teve algum momento na vida que você pensou em desistir, que você achou que não ia rolar? Você não tem muito tempo de entre-safra com um currículo desse, né? Você não fica muito tempo sem trabalho, mas teve algum momento que você pensou, será que vai dar mesmo, que é isso? Quarta-feira passada, eu pensei em não desistir. O resto dos dias eu pensei em desistir. Vamos lá. É foda. O Eugênio Barba, tá? Uma vez a gente estava almoçando em Humahuaca, na Cordilheira dos Andes, no Jardim dos Fundos da Casa do Caralho, porque a gente foi fazer um workshop. Eram vários diretores latino-americanos e o Eugênio Barba coordenava o workshop de cada um. Eu era um desses maestros, que ele chamava. E no almoço ele perguntou isso, quantas vezes já pensou em desistir? 1000, sei lá. Ele disse, eu sou mais velho que você, eu devo ter pensado umas 3.000 vezes. Mas todas as vezes que veio essa pergunta, me encontrou trabalhando. Então, essa pergunta e essa dúvida vai vir, mas dê um jeito de que essa pergunta encontre vocês trabalhando. Que aí ela se esvai. Muito bom. Mesmo que o trabalhando ainda não seja o estar ativo profissionalmente, né, mas que seja estar se trabalhando como ator, se manter criativo, se manter em treinamento, porque é um processo mesmo, né, até que comecem a surgir as oportunidades. Era na sala de treinamento, buscando material. É nesse sentido que eu dizia trabalhando. Exatamente. Agora, o que foi mais determinante, você acha, no teu processo de formação? No teu processo de formação como artista? Se você hoje pega uma pessoa que está começando, por onde você diz para ela andar? Para ela ser um artista de respeito? Hoje eu entendo uma coisa que a minha mãe me disse quando eu tinha 4 anos. Obviamente, na época, eu não entendi. Tá? Eu desenhava, eu quase não falava de criança. Eu desenhava. Passava o dia pintando e desenhando. E eu estava
Com 4 anos, a gente vai na escolinha, sei lá como é que se chama na época, um pré-escola, não lembro. Estamos falando dos anos 60, eu sou jovem há mais tempo que você. Então, eu estou falando anos 60 disso. E a professora pediu, desenhem o céu e me tragam amanhã. Poxa, da minha casa, o pôr do sol de Montevidéu. Nossa, eu fiz um puta céu roxo, lilás, vermelho, aquele céu incrível, parecido com o céu de Lisboa, que é aquele céu bom. Pôr do sol em Montevidéu, todas as cores do arco-íris, tudo. Aí levei a professora no dia seguinte, disse, não, mas isso está errado, o céu é azul. Cheguei triste em casa e falei para minha mãe, pô, a professora não aceitou o céu, porque o céu é azul. A minha mãe disse, que louca essa mulher. Mas, enfim, aí, minha mãe sempre muito perspicaz, ela disse, faz de novo amanhã. Faz outro, hoje. Com gosto, ela disse, faz de novo, com gosto, e leva. E eu levei no dia seguinte outro desenho. Roxo, lilás, vermelho, que era o céu que eu via. A minha mãe perguntou na volta da escola, como é que foi? Foi outra briga. Foi outra briga, que ela disse, céu é azul. E eu disse para a professora, ontem eu olhei para o céu e estava vermelho, estava assim, assim, assim. E eu disse para a professora, se eu vejo assim, é assim. Aí a minha mãe disse, tu é um artista. Que lindo. Está carimbado o teu passaporte. Então, assim, a gente não escolhe a arte. A arte nos escolhe, sabe? Não tem, ou você é ou você não é. Você pode formar a técnica, mas a dor que te levou a decidir por ser um artista, ou você tem ou você não tem. Uma vez, o Eric Clapton, quando em Londres, os muros já diziam Clapton is God, quando já era o cara, ele ia fazer aula com os bluseiros. Porque ele adorava tocar blues, né? Então ele ia com os caras, mas os caras assim, já cabelo branco, bico rachado do trompete. E um dia ele escreveu isso numa história, achei incrível. Um dia ele perguntou para um desses puta véia, assim, de 70 anos de blues, cara, por que eu não consigo tocar que nem vocês? Cara, eu sei que eu toco muito, tá? E eu estudo muito. Por que eu não toco que nem vocês? E um dos velhinhos, ele disse com toda a calma, a tua família já plantou algodão? Não. Então você nunca vai tocar assim. Porque essa é a nossa dor. De 6 gerações que tomou no lombo, chicote enquanto plantava algodão. Você vai se aproximar de alguma maneira com todo o teu talento. Mas a tua dor não te levou a fazer isso. Com certeza. Então, o que define um artista é as decisões que ele tomou para sobreviver a determinadas coisas. É verdade. Isso que define uma pessoa, né, Roberto? Isso é o que define o ser humano. E eu acho que é. Mas, com certeza... Celebridade dá para construir facinho. Com certeza, com certeza. Mas o que a gente faz diante da diversidade, a forma como a gente encara os nossos pepinos, é o que vai fazer toda a diferença. Mandaram uma pergunta aqui para você sobre contracena. Qual o segredo da contracena no seu ponto de vista? Foi o Matheus Siqueira que perguntou. Vamos lá. Eu vou fazer uma vou tirar onda de cenas normais de teatro, tá? Como é que a gente vê mal feito no teatro? Me faz uma pergunta cabeluda. Cabeluda? O que você estava fazendo ontem à noite? Cara, assim, eu estava bem, tá?
Mas, enfim, foi necessário. Cena de TV normal. Vamos decupar isso? Ele sabe que eu fiz uma merda ontem à noite. Tá? Eu fiz algo que eu me envergonharia muito. É uma ficção. Uhum. Tá? Não ficou nenhuma. Mas na ficção é essa. Acabei de fazer uma merda na noite anterior e ele veio me cobrar isso. Então, vamos de novo. Vou repetir decupado. A pergunta. Você estava fazendo ontem à noite? Não, nada. Normal. Certo? Vai dar tudo certo. Eu tive essa dor na noite anterior, nesse nível de resposta? Não, é falso. É texto decorado, faz a cena e vamos embora. O que é a contracena? Eu fiz uma merda na noite anterior. Ele vem me cobrar isso. Tá? O que você fez na noite anterior? O que você fez hoje? Eu sei que ele sabe. Doeu. Machucou. Mando ele tomar no cu, não porque eu gosto dele. Mando não sei o quê. Que caralho eu fiz isso? Não achei outra maneira. Não tem resposta. Essa é a resposta. E eu mostro para a câmera que isso me doeu. Que eu não tenho resposta. Que hoje eu me envergonho. Talvez até eu faria de novo. Olha a complexidade de sensações opostas. Tudo isso permitiria essa resposta na velocidade que eu dei no início? Jamais. Então, o que é a contracena? Deixa entrar. Escuta. Deixa doer. E vê no conjunto de dores que montam o caráter desse personagem, a resposta. Por exemplo, de repente, esse cara é um puta psicopata, esse cara. E foda-se. Então, a resposta de um psicopata poderia ser, por exemplo, O que você fez ontem? que te interessa isso, velho? Porra, vai se fuder. Mesmo um psicopata teve o tempo da dor. Puta que filho da puta, botou dentro na minha filha. Ah, vai se fuder, velho. Vai dar meia hora de cu e volta. Mas por dentro tô fudido. A pergunta dele. Tá respondido, Matheus. Faz todo sentido. A gente anda aqui trabalhando muito em cima dessa tecla, que ator não é máquina de decorar texto, ator é máquina de subtexto, né? É máquina de subtexto, é processar subtexto, é encontrar esses tempos, ou chame lá como quiser, mas não é resolver aqui no ser metralhadora de texto. Que tem essa ansiedade, né, quando a gente está começando, essa coisa do decorar o texto, do despachar o texto, de se livrar logo da cena, de não estar lá o tempo que é preciso. Parece que a mochila está pesando, né? Que a cadeira está quente, não sei. Tem uma vez eu vi num roteiro argentino. Cara, o cinema argentino... Os roteiros são incríveis. Tá? Enfim, todo lugar tem roteiro bom e roteiro ruim. A cena é o seguinte. Marido e mulher, casados há 20 anos, e o marido encontra uma menininha de 20 e poucos anos e vai embora com ela. E ele vai se despedir da mulher. Ele está juntando as coisas para ir embora da casa e vai dizer para a mulher, estou indo embora. Indo embora. De que maneira um homem, por mais escroto que seja, consegue dizer isso para a mulher? Se fosse numa novela normal B, de qualquer lugar, diria, olha, pois aconteceu isso, eu te amo, mas eu vou ter que ir embora, vou ter que... Enfim. Mas por mais escroto que seja um homem nessa situação, de ter que se despedir da mulher dele de 20 anos, porque encontrou uma menininha, quem é o homem que tem culhão de dizer isso com sujeito, verbo, predicado, sabe? Falinha que só respira no ponto, certinho. E aí, nesse roteiro argentino, não vinha o texto, vinha a cena e só vinha um parênteses da roteirista dizer, sabe tudo aquilo que você não vai conseguir dizer
esta é uma boa oportunidade. Gênia! Porque você não consegue concatenar 3 palavras. Você vai dizer nada. Não vai dizer. Você está extremamente envergonhado, se sentindo abaixo do cu da cobra, se sentindo o pior homem do mundo. E, ao mesmo tempo, talvez umas semanas depois você tomaria uma outra decisão. Você não sabe o que fazer. E como é que se exterioriza isso? Com aquela risada do enforcado que na psicanálise se usa, você não sabe o que dizer. Talvez me perdoa, nem isso, que idiota eu. Que idiota eu. Ou na hora de ir embora, dizer, Chanel, o perfume dela. Depois de 20 anos de não perceber qual é o perfume que a mulher usa, talvez se despedir falando, Chanel. Você não tem uma resposta lógica, porque a lógica já naufragou ali. Então, esse é o momento de abrir o teu espaço para que algo não lógico venha habitar, porque essa vai ser a verdade daquele momento. Falando desse estado de presença, né, que acontece, exatamente isso aí que você acabou de descrever. Estar tantos anos em cartaz com um espetáculo, como você ficou 21 anos viajando com aquela peça e tal, é técnica ou consegue se manter o frescor? Como que se traz esse ineditismo toda noite, né? Mantém esse mesmo respeito, essa mesma reverência por essa plateia, apesar de você estar fazendo isso há tantos anos, entrando nesse lugar tantos anos. Tem um momento que está tudo muito automatizado internamente, ou você vivia, sentia dessa maneira tudo muito automatizado, ou apesar de tanta repetição... Não, bom, mas aí é uma outra coisa, tá? Aí não foi repetido durante 21 anos. E Primo Miraculo, a peça, era onde eu testava o que eu estava pesquisando em cada uma das épocas. Então, quando eu estava pesquisando mais clown, o espetáculo era mais clownesco. Mas ele já foi frieza suíça de técnica, já foi mais acrobático, já foi mais humano, já foi mais popular, de uma linguagem quase falada. Não, mudou muito ao longo do tempo. E, como é um espetáculo que fala de segregação, de preconceito e segregação, eu apresentei isso em 9, 10 países diferentes, com realidades diferentes. Eu buscava em cada cidade onde era, quais eram os grupos raciais, os grupos sociais segregados, e os personagens adquiriam, para cada cidade, esses elementos. Como, por exemplo, tinha 3 reis magos, e um rei mago era negro, Baltazar, e o rei mago velho, racista, não suportava o rei mago negro. Mas, para nós, o grupo segregado, grupo racial segregado, é o negro. Na Argentina, por exemplo, o grupo segregado é o boliviano, é o bolita. Então, o terceiro rei mago, na Argentina, não ia num camelo e era negro. Ia montado uma lhama e era um boliviano. Por quê? Porque eu estou dialogando com um grupo que é isso que rejeita. Então, ao longo de 21 anos, teve muita remontagem para dialogar, porque o que eu falo não me interessa, interessa que o cara escuta, e o cara vai escutar conforme o filtro dele. Então, eu tenho que dialogar com o filtro dele. Se ele tem um filtro vermelho, um prisma vermelho, e eu quero que ele escute laranja, eu vou dizer amarelo. Porque no filtro vermelho dele, ele vai escutar laranja. Então, eu tenho que entender que ele tem um filtro amarelo.
Roberto, o Matheus está fazendo outra pergunta aqui. O que é mais irritante num set de filmagem? E ele pergunta uma outra coisa. Se você acredita que as técnicas de atuação que um ator aprende no teatro servem também para o audiovisual? Tá, vamos lá. O que é mais irritante? Irritante num set de filmagem. O que é mais irritante no set de filmagem? Sei lá. Falta de respeito, sei lá, gente, não sei. Não, mas isso não respeitam. É na vida, né? Na vida. Passa um helicóptero, você tem que repetir tudo. Pô, no meio de uma cena de chato é um saco mesmo. Tá no auge da cena e passa um helicóptero e acaba. Isso é mesmo. Ai, não, irritante, né? Problema com áudio quando que você tem que Nossa, cortar por fatores externos. Mas pronto. Depende da tolerância de cada um. Numa externa, que sabe aquela cena que você tinha mandado muito e entrou um cachorro e mijou no set? Não dava. Mas eu puta merda. Tava linda. O que é irritante? O que é irritante é aquilo que a gente não controla. Pronto, tá respondido, Matheus. Vamos focar aqui em técnica de atuação. Isso faz parte do processo. Vamos falar, essa é boa, essa é da técnica de atuação. Você acha que umas técnicas de atuação de um ator que se forma no teatro, elas servem para o audiovisual? Sim, claro que sim. São personagens. Na verdade, assim, nós somos processadores de sinais. Tá? O ator não interpreta. Tá? Quem interpreta é o espectador. Eu vou criar uma série de sinais que o espectador vai dizer, Hamlet, entendi. Então, de novo, esses sinais vão ter que se adequar ao meio. Às vezes o pessoal diz, o tamanho é diferente, o tempo é diferente. É a mesma coisa que o violão e a guitarra. Um tem amplificação, tem captação, o outro é acústico, não sei o quê. A nota é a mesma. A escala é a mesma. Mas são técnicas diferentes. Mas o que você está querendo é dar uma boa melodia para o espectador possa dizer, isso aqui é um tom menor. Ele está triste, ele está não sei o quê. Aqui tem uma quarta suspensa, tem uma coisa não definida. Isso é igual, seja para violão, seja para guitarra. O que vai mudar é a técnica. Por exemplo, por que o tamanho? De novo, o que interessa não é o que eu faço, é o que o espectador entende. Então, imagina que isso aqui é o palco do teatro. Tá? Coxia e o teto do teatro lá em cima. Nós temos aqui o frame, tá? Eu tô botando, deixa eu ver se eu entendi aqui. Isso aqui são os limites do frame. Então, para nós, isso aqui, se eu estivesse no teatro, para o espectador, isso aqui é o piso do teatro. E isso aqui é onde estão as varas de luz lá em cima. Se eu fizer um gesto assim, no audiovisual, é a mesma coisa que se eu, no palco, pulasse até a lâmpada lá em cima, porque é o limite da percepção do espectador. Bom, que personagem poderia dar um pulo até o limite? Talvez Ismênia, como é que chama? Antígona. Quando sabe que o irmão foi morto, a dor da Antígona faria ela pular até o urdimento. Se eu fizer isso aqui, no audiovisual, é igual a se eu pular no palco até o urdimento, porque é a percepção do espectador. Então, é essa coisa. Se eu levantar esse braço aqui, é como se eu tivesse feito um gesto enorme no palco. Porque é a proporção, não é só por questão de tamanho, é quanto do horizonte do espectador eu ocupei. Então, eu tenho que adequar a isso. É do meio, é da lógica. Boa. Ele fez mais uma pergunta aqui. Se você acha que o artista precisa de um posicionamento político por conta da arte também ser militante. Você já fez alguma cirurgia com um cirurgião de esquerda? Operam diferente que os cirurgiões de direita. O que muda a cirurgia de um e do outro?
Na cirurgia, nada. Mas se dedicam a pacientes diferentes. Sim? Então, a técnica é absolutamente a mesma. O posicionamento de um artista é igual ao posicionamento de um cirurgião, de um mecânico, de um... Então, você tem dentro do artista um ser humano. Então, vai se dedicar a públicos diferentes, a maneira diferente de ver a vida. A técnica é a mesma. Isso é um ponto de vista. Muito bom. Estamos chegando ao final, não quero te cansar muito, te agradecer. Perguntar se você considera que teve assim, um grande ponto de virada na tua carreira. Teve um turning point, uma coisa que você fala, ui, aqui parece que... Turning point, 2 a cada episódio, vamos lá. A vida está sempre surpreendendo, né? Ainda bem que não é só um, que a gente tem várias oportunidades. Melhor resposta de todas. Tem 2 pontos, sim. Tem 2 pontos na carreira, bem definidos. Um é o miraculo, sim, peça. Pensa que uma peça que você roda o mundo durante 21 anos muda a tua carreira, claro. E acho que a novela é Império. Império, para muita gente, eu comecei a ser ator depois de Império. É incrível a televisão, né? Isso é uma É. Eu já estava com 26 filmes na época, mas o que definiu... Cara, é isso mesmo, eu parei de contar no currículo, que eu confesso que fui lá, né, fuçar o seu... Tem 48 filmes no seu currículo, é isso mesmo? Que monstrinho! Tenho medo de você. Não, mas eu não mordo. Não, mas é muito bom, gente. Não, é muito bonito. Assim, eu acho isso lindo. Eu escuto muito isso. Mas eu não quero ser um artista de teatro, eu não quero fazer minha formação no teatro. E às vezes isso me faz um pouquinho de confusão. A galera que está querendo chegar para ser artista e que tem esse preconceito com o espaço de trabalho do ator, dele surgir no teatro e achar que vai roubar alguma oportunidade ou que ele vai viver embaixo de um estigma que não vai conseguir vingar no audiovisual porque passou o seu tempo no teatro. E o teatro traz tanta coisa maravilhosa para a vida de um artista, né? Não só de um ator. A verdade é essa. Eu acho que é uma outra dimensão de experimentar as coisas. E hoje eu queria muito que você viesse por conta disso, porque você é um cara que viveu tanto teatro e tem o percurso que tem em todos os setores. Quer dizer, a televisão veio acontecer um pouco mais tarde, mas você transita bem nas 2 emissoras, você está incrível fazendo séries e tem tanto cinema e tem tanto teatro na sua bagagem, né? Eu adoraria ter sido contratado pela emissora e ficar 20 anos... Essa era a pergunta, essa era a última. Mas nunca fui, nunca tive um contrato. Então eu acabo fazendo e se virando. Eu ia perguntar isso para você, eu tinha separado aqui uma pergunta. Se você lida bem com um contrato ou se nunca rolou. Como é que é isso? Você se imagina alguém escolhendo o que você vai fazer? Um contrato longo? Você desejou isso? Você viveu isso? Eu adoraria um contrato longo porque se você está contratado, é a emissora que vai te buscar trabalho, e não você que tem que sair atrás de trabalho. Pensa que nós trabalhamos numa profissão que estamos sempre desempregados. Você terminou de fazer o filme, 2, 3 meses, está desempregado. Está fazendo a série, está desempregado. Às vezes temos 3, 4 empregos no mesmo ano. Pergunta para um engenheiro, se ele trabalhar em 4 empresas diferentes por ano, o que ele faz? Ele se mata. De março a junho você trabalha na Petrobras. De julho a setembro você está na Shell. Depois você passa para a 3M. Depois você vai trabalhar na padaria. Depois... Não, o cara se mata. Isso é a nossa vida. O tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas acham que é uma situação muito glamurosa, que a gente vive entre puteiro, festa, sei lá o quê. Mas que cada mergulho um flash, né? De glamour tem muito pouco, muito mais ralação e transpiração. Se você ficou curioso sobre esse tema de ralação e transpiração, no dia 25 de março eu vou falar isso numa aula gratuita.
E é importante a gente pensar que tem realmente muito mais de transpiração no trabalho do artista do que de louros e de reconhecimento, né? Às vezes é um momento em, sei lá, quantos anos de trajetória, você demora 20, 30, para as pessoas acharem que você acabou de surgir ali, e não, tem toda uma vida para trás, tem toda uma bagagem incrível. Roberto, muito obrigada. Me fala dos teus cursos, onde a gente pode te encontrar. Você está dando aula nesse momento? Não. Você está me devendo uma aula de composição de personagem e aprofundar um pouco mais de enneagrama. Os alunos do Power Acting ficaram super pedindo. Vamos falar uma coisinha depois sobre isso. Queria que você partilhasse um momento assim mais especial, falar da tua experiência com o enneagrama, que eu acho tão rico para o trabalho de conhecimento do ator e de composição. Fica feito aqui o meu convite ao vivo. Carla, eu vou te propor uma coisa, Carla. Então, vamos fazer assim. Vamos criar uma sistemática, tá? Da gente fazer uma parte de conversa e uma parte prática, que atores possam se inscrever, entram na live, né, com a gente, e a gente vai trabalhando uma cena ao vivo, assim, com os atores. Tá compradíssima a ideia. Tá compradíssima a ideia. Bora, fechado, eu alinho. Depois do... Aí, para abril, a gente pode fazer isso. Até o dia 25 eu estou trabalhando no lançamento dessa aula. Aí, em abril, a hora que você quiser, a gente pode montar um cronograma de troca de ideia e a gente abre uma sala e as pessoas vão fazer uma vivência. Aí, trabalhar um tema e aí pegar 2, 3 atores que queiram trabalhar esse tema em alguma cena que estão encrencados. Putz, fantástico. Comprei a ideia total. Bora, vamos fazer. Obrigadão. Brina, muito obrigado, amigo. Tudo de bom. Olha, obrigada pela participação. Primeira live em 3 aqui do Seu Lugar no Mundo, gente. Papo de artista. Beijo. Valeu. Beijo, Brina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.